Olá, vamos ao capítulo 28. Ele é meio longuinho, mas para dividir em dois vai ficar muito curtinho. Acho que eu vou ler inteiro, tá? Vamos ver. Enquanto Plócio conduzia Lucano através de outra floresta de brancos pilares e aglomerados de estátuas, disse-lhe: só por curiosidade, que foi que disseste a César? Que foi que eu disse? Lucano olhava para ele surpreendido. Ora essa, conversamos sobre vários assuntos e César se mostrou muito compreensivo. Também receitei para ele. Plócio sacudiu a cabeça estupefato. Sabia-se que Tibério era caprichoso. Insististe em tua recusa? Indagou o jovem pretoriano. Certamente, falou Lucano, um tanto irritado. Eu disse que César foi muito compreensivo. Entretanto, concordamos em que permanecerei em Roma, entre o pessoal de sua casa, durante mais ou menos 6 meses, a fim de honrar a memória de Diodoro. Depois desse tempo, partirei. Plócio pensou que não ouvira direito e voltou a cabeça para fixar os olhos confusos no médico. Um homem, um grego, recusara um oferecimento de César e não só deixara sua presença em liberdade, mas fora tratado graciosamente como pessoa da mais alta importância. Seguiram em silêncio, Lucano interessado em tudo quanto o rodeava e Plócio em estado de perplexidade. Se as estátuas se tivessem subitamente animado, ele não poderia sentir-se mais atônito ou mais incrédulo. Perdão, gente. Daqui continua. Entraram num corredor amplo e particular, guardado por 2 pretorianos, que saudaram e ficaram a olhar para Lucano com curiosidade. O jovem observou que as paredes brancas eram delicadamente pintadas com cenas da mais alta licenciosidade e depravação, apresentando centauros e sátiros, ninfas e deuses, homens e mulheres divertindo-se das maneiras mais impudicas. Mas aquele suave deboche não nauseou nem revoltou Lucano, que era médico e nada achava de obsceno nas intricadas e maravilhosas belezas e funções do corpo humano. Para ele, aquelas pinturas eram imaginação de crianças pervertidas e impudentes que encontravam prazer em diversões bestiais. Vira coisas muito piores pintadas cruamente nas paredes e tavernas de Alexandria e de Antioquia. As que ali estavam foram, pelo menos, executadas por um excelente artista. Uma das cenas era tão esdrúxulamente divertida que ele parou por um momento, sorrindo para ela, e disse a Plócio: esse homem teve um excelente treinamento em anatomia e sentido do humorístico. Os 2 jovens contemplaram o trabalho de arte, depois entreolharam-se e riram. Os pretorianos estavam em toda parte, rígidos, saudando, mesmo no vestíbulo que levava ao mais maravilhoso dos apartamentos, com grandes portas abertas e janelas que davam para um terraço amplo, florido e relvoso. Jamais Lucano vira tal luxo e nunca o imaginara. O vasto e espaçoso aposento tinha paredes de 4 cores diferentes de mármore, contrastantes lousas em branco, em preto brilhante,
em dourado e cor-de-rosa, e o forro multicolorido e cintilante refletia a luz do céu e as tonalidades do jardim. No centro do aposento ficava uma grande cama de madeira dourada, no feitio de um delfim, machetada de gemas rutilantes, de madrepérola, marfim e prata. Sobre ela estava atirada uma coberta de seda de desenho intricado, como um canteiro florido. Pedestais esbeltos, de mármore branco ou preto, espalhados pelo local, sustentavam graciosas estatuetas de bronze, representando mulheres nuas, e altas lâmpadas de ouro e prata, bem como outros inestimáveis objetos de arte. De limoeiro, ébano e mármore eram feitas as mesas, cobertas com vasos de vidro murrino, cheios de flores, de forma que a brisa leve da primavera fluía através das portas e janelas carregadas de fragrâncias. Divãs voluptuosos estavam dispostos perto das mesas, cobertos de sedas brilhantes, e junto das paredes havia muitas cadeiras, elaboradamente esculpidas e douradas, com pernas de marfim. Uma arca maravilhosa, de cobre batido, cravejada com pedrarias vermelhas, ficava entre as janelas, onde ondulavam delicadas cortinas de rendas. Um espelho de prata polida pendia sobre a arca. Para além daquele compartimento luxuoso de repouso, havia outro, inteiramente de mármore rosado. A banheira, instalada abaixo do nível do piso, tinha pelo menos 12 pés de comprimento por 6 pés de largura, e estava cheia de água tépida e perfumada, o fundo revelando uma cena lasciva no mais brilhante dos mosaicos. Isso é um apartamento de mulher, disse Lucano, habituado à austeridade das casas de Diodoro. 2 escravos entraram, nus, curvando-se diante dele, que ficou a contemplá-los com admiração. Eram um casal, altos e esbeltos, e de cor negra tão incrível e entontecedora que pareciam feitos mais de mármore polido do que de carne. Os vales e ondulações de seus corpos tinham um reflexo pálido, como se polvilhados de prata, e suas feições finas, delicadamente esculpidas e patrícias, davam a impressão de terem sido criadas pelo artista mais bem dotado. Os cabelos negros da moça tombavam em vagas crespas pelas suas costas macias, e seus seios eram altos e pontudos, brilhando com fulgor lustroso. Nem ela nem o rapaz usavam coisa alguma, a não ser pesados colares de ouro e argolas também de ouro nas orelhas, que atiravam reflexos sobre suas peles espelhantes. Esses são os teus servos, disse Plócio. Parecia ridículo a Lucano estar naquele apartamento com escravos unicamente para servi-lo. Quis protestar, mas Plócio, com um piscar de olhos, saudou-o e se foi dali. O médico olhou para o rapaz e para a moça e ficou sem saber o que dizer. E eles também o olhavam, com seus grandes olhos negros e amplo sorriso branco.
esperavam que ele falasse. Portanto, Lucano perguntou desajeitadamente: quais são os vossos nomes? O rapaz respondeu, tornando a fazer uma reverência: meu nome é Nemo, senhor, e esta é minha irmã gêmea, Nema. Dá-nos tuas ordens, estamos a teu serviço. A moça caminhou graciosamente até a mesa e serviu vinho para Lucano, enchendo uma taça encrustada com pedrarias. Ele tomou-a da sua mão direita, encantado com a beleza incrível da jovem, com a perfeição de seu rosto e de seu corpo. Levou o copo aos lábios e bebeu um pouco. Jamais bebera tal vinho, rosado, perfumado e adoçado com mel. O rapaz trouxe-lhe uma bandeja de figos maduros, rolados sobre nozes quebradas e outras guloseimas. Lucano comeu um ou dois, franziu as sobrancelhas e disse: não preciso de servos. O rapaz e a moça sorriram-lhe um sorriso vazio, mas se conservaram como estátua, imóveis, como se o que ele dissera tivesse sido dito num idioma estrangeiro. Se ele estava estupefato com os dois estavam igualmente estupefatos com ele, pois jamais viram pele tão branca, cabelos tão dourados e tanta beleza. Os três jovens ali estavam admirando-se uns aos outros com simplicidade. Outro servo entrou, curvando-se profundamente, e informou a Lucano que a Augusta, Júlia, ordenara que ele comparecesse ao banquete que seria dado naquela noite às 8h. Retirou-se, deixando os três novamente sozinhos em sua mútua contemplação. Então Lucano disse, como um rapazola: acho que não posso recusar, mas nada tenho para vestir, a não ser o que trago no corpo. Olhou para a toga que Keptá considerava tão preciosa e que estava suja pela viagem, e para suas sandálias empoeiradas, feitas de couro simples. Nemo foi ter a arca de cobre, abriu-a e dali tirou uma túnica de linho fino, com a beirada bordada a ouro, um par de sandálias douradas e um cinturão de ouro intricadamente trabalhado com pedrarias, bem como braceletes que com ele combinavam. Como um mercador que exibisse reverentemente sua mercadoria, colocou sobre o braço, endrapeado, aquele traje, erguendo o cinturão e os braceletes com a outra mão. Bem, falou Lucano, considerava o guarda-roupa efeminado, mas, apesar disso, estendeu a mão para sentir a finura do tecido e examinar aquelas joias. Vou sentir-me como um ator. Nemo fez sinal de que o banho o esperava e que ele e a irmã o lavariam e ungiriam com óleos perfumados, fazendo-lhe massagens pelo corpo. Lucano, porém, revoltou-se contra aquilo. Os dois escravos olharam-no espantados e contemplaram-se mutuamente sem dizer palavra. Desde que fiz 3 anos, passei a tomar banho sozinho, explicou Lucano. Os escravos apenas continuaram a olhá-lo, incrédulos. Ele ergueu a voz. Quero ficar sozinho, falou. Perplexos, eles inclinaram-se e o deixaram.
fechando as portas atrás de si. Tomaram seus lugares ao lado de fora e tocaram uma música suave, a fim de embalá-lo com flauta e lira. Sobre o som da frágil harmonia, Lucano podia ouvir o contínuo passo de vigilância do pretoriano que o estava aguardando. Sacudiu a cabeça. Experimentou um divã e ficou alarmado ao sentir-se engolido pela sua ampla maciez. Levantou-se e foi de uma obra de arte para outra. Jamais vira coisas tão artísticas. As minúsculas estatuetas eram tão lindamente executadas que revelavam as mínimas veias de suas mãos, pescoço e pés. Correu os dedos sobre elas e teve a impressão de que tinham vida. Chamou-lhe a atenção o ressoar de vozes juvenis masculinas no terraço que ficava para lá das portas abertas e aproximou-se delas. 2 jovens de sua idade ou mais novos, completamente nus, estavam lutando sobre o relvado. Seus corpos cor de âmbar mostravam o ondular de músculos disciplinados, e depois de alguns momentos cansativos, sua carne deixou pingar suor brilhante. Eram evidentemente atletas hábeis, antes praticando do que se divertindo, e seus rostos bonitos mostravam-se tensos, atentos, sem sorrisos. Grunhiam, imprecavam e gritavam, sem perceber que Lucano os observava com profundo interesse. Às vezes, usavam blasfêmias obscenas. O médico ficou a cogitar se seriam escravos. Observou suas quedas, seus assaltos, seus músculos em movimento, sua destreza e força. Depois, atravessou o limiar da porta. Viram-no, saltaram sobre os pés, separando-se, as sobrancelhas franzidas. Cumprimentos, disse Lucano, de súbito consciente de animosidade, de hostilidade. Gente, acho que vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo. E se eu avançar mais um pouco, depois eu vou ter que emendar um capítulo com outro, aí muda as coisas, fica ruim, né? Tá? Então vou parar por aqui, tá bom? Uma que poupa um pouco a minha garganta, tá? Conto novamente com a compreensão de vocês, tá bem? É isso por hoje. Ficamos por aqui. Voltamos então no próximo vídeo para saber como é que vai se seguir essa história. Até lá. Tchauzinho. Muito obrigada, viu? Não esquece do like, tá bom? Comenta aí alguma coisa. O que vocês estão achando dessa presença do Lucano aí no palácio? O que será que vai acontecer? E esse banquete, hein? Da Júlia, a mulher do César. Tem coisa por aí, viu? Tem coisa por aí.